Então, agora nós vamos estudar sobre história, tá bom? Está lá na página 240. Olha só, pega o seu livro, vamos ler e observar as fotografias para que você possa entender melhor o conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. Muitos meios de transporte que utilizamos atualmente não existiam há cerca de 100 anos atrás. Gente, 100 anos, imagina só como eu fico tentando imaginar como era naquela época. Tinha muitos cavalos nas ruas, muitas charretes, carroças. Então era um meio que eles usavam como meio de transporte. Olha só essa fotografia. Há cerca de 100 anos atrás, os animais eram muito utilizados no transporte de pessoas e mercadorias, como é o caso das charretes na imagem. Na imagem, a charrete de cerca de 1920. Gente, é muito tempo atrás, né? Eles usavam, então, as carroças, os cavalos. Aí, na fotografia de vocês, essa aqui, ó, em 1905, eles usavam, foi o primeiro bonde puxado por cavalos, puxado por animais, estão vendo? O que é um transporte coletivo? É onde eles carregam muitas pessoas nesse transporte para levar nos lugares que elas gostariam de ir. Por exemplo, hoje nós usamos o que como transporte coletivo? O ônibus. O ônibus é um transporte coletivo, entendeu? A tia Renata separou para vocês umas imagens, olha só, meio de transporte no passado. Olha essa bicicleta, nossa, eu não conseguiria andar, mas realmente eles andavam antigamente, a bicicleta era assim, ó. Pra que uma roda desse tamanho? Muito legal. Olha essa aqui é a charrete na época, tá vendo? Eles puxavam por cavalos, né? Onde as pessoas andavam ali, né? Poderia carregar duas ou três, quatro, cinco pessoas, acho que o máximo, né? Numa carroça. Tá vendo que eles usavam? Olha só o trem, com o passar dos anos, os meios de transporte eles foram evoluindo também, né? Então eles começaram a usar o quê? O trem, tá vendo? Que legal, os trens de ferro, né? Olha só os vagões onde as pessoas viajavam, né? Imagina o tempo de construção das ferrovias, né? Muito legal. Olha só, esse aqui é um bonde, mas ele é um bonde, tá vendo? Já mais assim atual depois das carroças, tá vendo? Muito legal. Você viu que ele é todo aberto? Hoje em dia não pode pôr nem a cabeça pro lado de fora, né? As leis de trânsito lá era meio devagar, não é? Olha só que legal. Olha essa bicicleta que a tia achou. Achei muito legal, muito diferente. Nossa, olha só como que era o guidão. Nossa, para dirigir tinha que ser uma pessoa bem esperta, né? Então vamos lá voltar ao nosso livro. Olha só. Em 1992, na cidade do Rio de Janeiro, foi instalado o primeiro bonde movido a eletricidade no Brasil. Nossa, que legal! Eles nem usavam eletricidade antes, tá vendo? Os bondes elétricos eram mais rápidos e eficientes do que os bondes puxados por animais. Por isso que antigamente, às vezes as pessoas demoravam chegar nas outras cidades, às vezes ficavam 2 dias na estrada, porque era muito lento, principalmente quando eles viajavam a cavalos, né? O bonde puxados por animais, então eles demoravam muito mais tempo para poder chegar até mesmo às cartas, né? Antigamente a tia falou para vocês um pouquinho sobre as cartas na escola. As cartas demoravam a chegar e não tinha telefone, então era muito mais difícil. Então demorava chegar aquele telegrama que às vezes era enviado, né? Então, assim, as notícias demoravam mais a chegar. Olha só, por volta de 1900, a bicicleta já era usada como meio de transporte no Brasil. Os primeiros modelos eram diferentes dos atuais e fabricados fora do país, o que tornava seu custo alto. Acima, a bicicleta de cerca de 1905 usada no Brasil. Essa aqui, ó. Olha só, tanto que é diferente, os tempos vai passando e tudo vai ficando moderno, né?
Olha só esse, gente. Nossa, acho lindo esses carros antigos. Na década de 1890, chegou ao Brasil um dos primeiros tipos de automóveis. Olha, porém, somente a partir dos anos 1930 é que esses veículos passaram a circular em maior quantidade nas ruas brasileiras. Tá vendo? Olha só. Olha esse aqui, ó. Assim como os bondes, os ônibus também realizavam o transporte coletivo de passageiros. Os primeiros modelos começaram a circular no Brasil na década de 1900. Nossa, a tia Renata não era nascida ainda, de jeito nenhum. A tia é velha, mas nem tanto. Olha só esse. No decorrer dos anos, novos modelos de automóveis foram lançados. Esse meio de transporte passou a circular em maior número no Brasil a partir da década de 1950, como é o caso do modelo Cinca Chambord, da imagem acima, tá vendo? Olha só a estação ferroviária. Essa estação ferroviária ela é brasileira, foi inaugurada em 1854. Nossa, muito antigo, muito mesmo. Então, que dessa forma a gente percebe a evolução dos meios de transporte, desde o cavalo até o mais atual hoje que nós usamos os carros, né? Os ônibus. Nessa época, aviões, nossa, era muito mais assim difícil do que a gente vê hoje, né? Hoje a gente vai no aeroporto, vê aquele tanto de avião. Antigamente não, era bem raro. Olha só. E essas atividades aqui é super fácil de fazer. Olha só, coloquem as imagens a seguir na ordem correta, de acordo com o desenvolvimento do automóvel. É o que a tia tá falando. Então, assim, qual desses aqui que foi o primeiro? Pela imagem que nós vemos, nós podemos ver que a letra C foi o primeiro. Por quê? Tá vendo que como antigamente eles usavam mais era charrete, cavalos? Vocês estão vendo que a forma do carro parece uma charrete? Então, assim, eles visualizam muito, tipo, como se estivesse melhorando. Por exemplo, eu tenho esse livro, então, com certeza, o próximo livro vai ser melhor, só que ele vai ser um livro parecido com o primeiro, entendeu? Então, sempre a evolução é assim. Então, ele lembra o quê? Uma charrete. Então, depois da charrete veio este carro, então é a letra C, é o primeiro. Depois, qual que foi depois desse? É esse carro, tá vendo que ele também lembra esse? Um lembra o outro, esse lembra o charrete, esse da letra A lembra o da letra C, estão vendo? Olha só, e depois veio qual carro? Veio o carro da letra B, tá vendo que ele é um modelo mais antigo? E a letra D também parecido com ele, então um depende do outro para poder fazer as melhorias necessárias, que eles sempre criam novos modelos, vai chegando que a tecnologia, por exemplo, a nossa escola, antigamente quando eu estudava não tinha internet. Imagina a gente numa situação dessa, como que nós iríamos fazer sem internet? Ia ficar sem estudar, não é verdade? Então, tudo se evolui, assim como os meios de transporte, a nossa vida, os meios de comunicação, a tecnologia, tudo vai só evoluindo, tá bom? Espero que você tenha entendido a aula da tia Renata sobre os meios de transporte no passado. E aqui eu vou deixar para você uma imagem dessa bicicleta. Gente, muito engraçada essa bicicleta, não é?